Oi, gente! Mais uma live aqui do Educando Junto. E essa live super mega especial, porque é com a minha linda amiga Poliana Evas. Poli, certo? A gente vai falar de um tema muito importante, super importante, que é a importância das emoções, né, numa busca para uma educação de qualidade. E a gente sabe que isso está sendo muito discutido, a gente está vendo realmente a importância do socioemocional. Esse vai ser o diferencial das profissões do futuro. E Polly veio aqui para a gente conversar um pouquinho, um bate-papo entre amigas, certo? Mas antes de apresentar a Polly, de chamar ela para cá, para nossa live, vou lembrar que Polly deixou nas nossas... Sempre a gente coloca nos nossos convidados uma frase, ou algo especial que ele queira compartilhar. E Polly, ela compartilhou um livro, que é a Educação e a Comunicação Não Violenta. Eu comecei a ler e eu tô assim, eu tinha falado até com ela essa semana que eu tô encantada. Eu me lembrei também muito do meu amigo Severino, ele já falou muito sobre esse livro. E minha mestra, Tia Lu, ela sempre também fala muito desse livro, Comunicação Não Violenta, que vai ficar espelhado, mas aqui o livro é esse. Esse livro tá mudando, assim, meu conceito de questão de falar, como se comunicar com as pessoas. E Polly, ela é essa pessoa mesmo, que ela sabe se comunicar de uma maneira incrível com as pessoas. E ela é uma das pessoas que eu quero que todo mundo conheça, tá certo? Eu vou chamar agora aqui minha linda amiga, querida. Aí ela se apresenta pra... Fez live também, tá nessa vibe. Então vamos todo mundo ficar tranquilo, tá certo? Marcela, esse livro é incrível, você vai amar. Amiga! Tu me chamou, eu apareci. Não sei se já era pra eu entrar. Era assim! Era assim, linda! Menina, e aí, amiga? Tá linda, amiga. Que Querida, saudade. lógico, pra lhe ver, né, meu amor? Saudade, Jess. Um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto que eu sei que nasceu do seu coração. Quantas vezes a gente já conversou, né, sobre isso, sobre o seu desejo de compartilhar mais e mais sobre uma educação com base em emoção mesmo, sobre uma coisa que toca você profundamente. Estou muito feliz de estar aqui. Verdade, amiga. Se apresenta para o pessoal que não te conhece. Pois é, então, meu nome é Poliana, né? Poliana Evas. Eu sou formada em pedagogia, sou maranhense. Já atuei em diversas áreas como pedagoga. Já fui professora de educação infantil, assim que ainda estava na faculdade. Foi uma experiência que me marcou demais. Depois eu trabalhei na área de RH, enfim, e mais recentemente estou trabalhando como gestora pública. Atualmente estou na Secretaria de Educação da Prefeitura, mas já trabalhei também na Secretaria de Educação do Estado. E, mais recentemente ainda, decidi começar a estudar psicologia. Uma caloura linda, super engajada nas aulas. Estou terminando o primeiro período agora, estou amando. Que é ótimo, amiga. A gente se conheceu na Fundage, na primeira e única turma da especialização de lá. Priscila tá por aqui também. Tô vendo, Pri. Nossa querida turma de Políticas Educacionais e Inovação, que lembro que na primeira aula perguntou o que é que eu queria para essa turma, né, que eu queria levar, e eu disse que eu queria amigos Eu lembro. para conversar, e graças a Deus eu tive meu sonho no curso da gente, que eu tenho realmente queridos amigos que vieram para a vida, não só para lá, né, amiga? Mas vamos lá. Vamos conversar. A gente fez um esqueminha para o nosso bate-papo, mas eu sei que vai entrar outros assuntos, né? Porque a gente é desse jeito mesmo. Mas me fala mais, amiga, por que você quis tanto falar desse tema? Jéssica disse, Polly, vamos fazer uma live. Escolhe aí sobre o que tu quer falar. Bora fazer. E aí eu fiquei matutando muito e escolhi esse tema assim, bem do fundo do meu coração.
Como pedagoga, eu me apaixonei, assim, desde quando eu li o livro de Rubem Alves, que é a Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir, que é sobre a experiência da Escola da Ponte. Eu super me apaixonei por essa escola e passei a pesquisar muito sobre escolas que funcionam dentro de uma metodologia mais inovadora, né? Que foi inclusive por causa desse meu anseio que eu e Jéssica a gente se encontrou nessa pós, que era de Política Pública e Inovação. Porque eu acredito muito na educação, eu sou super apaixonada pela educação, mas eu acredito que o formato como a gente faz ela hoje, né, um professor só com 40 alunos, ele dificulta um pouco que uma educação mais significativa aconteça. Então, pesquisando muito sobre isso, eu viajei até com uma amiga, não sei se ela está aqui, Dani, ela entrou aqui. A gente viajou para Portugal, para a Espanha, conheceu a Escola da Ponte pessoalmente, conheceu outras escolas inovadoras em Barcelona. E ao voltar, eu percebi que assim a forma como a escola funciona, ela pode propiciar muitas coisas boas, pode propiciar inovação, pode propiciar empatia, mas tem uma coisa que eu notei que é uma característica que perpassa todas as pessoas que fizeram inovação na educação, que usaram, que fizeram uma coisa diferente, que é o equilíbrio emocional, que é o acreditar em si, que é o que acreditar naquele trabalho. E aí eu fiquei pensando assim, se a minha ânsia de transformar a educação talvez perpassasse por um caminho que é esse das emoções mesmo, de entender mais a emoção, de entender como é que ela pode contribuir para que esse educador ele faça o seu trabalho da melhor forma. E foi também por isso que eu acho que eu entendi no semestre passado, talvez, que a minha paixão é muito grande por isso, pela emoção. Então eu decidi também voltar a estudar, né, fazer uma faculdade de novo por E causa eu disso, também, por ter amiga, tipo, entendido isso. É eu terminei a minha verdade. segunda licenciatura, a gente, no É, mesmo tempo, a gente falou, vamos fazer outra graduação, não é fácil, a gente ter essa decisão, mas que foi importante, eu senti a necessidade, e você também, e a gente não se arrependeu, né? Cada dia mais você apaixonada. você é uma pedagoga que só vai lá buscar o diploma e eu sou uma psicóloga que vou lá buscar o diploma também. É isso aí, amiga. E que tu falasse da questão das emoções, lembra que a gente teve até a conversa sobre a imagem que a gente tinha Lembro. colocado na live. Que tu tinha falado assim, amiga, mas a foto chorando, não sei o que, e depois eu me lembrei. Mas é tão importante também a gente ver que chorar também não tem problema chorar. Eu lembro que manhã falava sempre isso a mim, porque eu sempre fui muito chorona. Sempre chorei demais. E manhã sempre falava, Você é mas sensível. chore mesmo. Quem quiser que ache ruim, chore. Porque chorar cura também. Chorar faz bem. Eu mesmo, eu não tô nem aí. Eu choro em qualquer canto. Se eu me emocionar, eu choro. Você já sabe disso, né? Eu sou uma pessoa dessa forma. Eu não tenho vergonha de mostrar minhas emoções, mas isso é muito... Eu acho que é muito trabalho interno meu também, porque eu já tive medo de chorar na frente de alguém, no colégio, em público, porque eu chamar de fraca, porque olha, você é fraca, você não consegue se controlar. Então a gente tem que pensar muito nisso, ainda mais com as crianças e hoje em dia com a tecnologia avançada em tudo, e tudo é tecnológico, tudo é muito rápido e a emoção de você se entender como pessoa também. Poxa, eu preciso desse tempo, eu preciso chorar. Será que por que eu tô chorando? Entender isso muito também veio do trabalho na escola com o Lib, que eu falei a você, que isso me fez pensar em muitas coisas também. A gente tem que conversar sobre nossos sentimentos, sim. A gente, eu pelo menos, né, vou falar muito pessoalmente sobre essa experiência. Eu tendi durante a minha vida toda a ser uma pessoa muito racional. Eu analiso uma situação muito friamente e penso nos dados e analiso os dados. E eu sempre me considerei um pouco superior por isso. Eu achava, sabe, não, essa pessoa que se emociona muito, que chora muito, é uma certa fraqueza isso. Eu também achava isso. E principalmente comigo, talvez não tanto com os outros, mas muito comigo. Eu achava que se eu
me dispusesse para fazer isso, se eu entrasse em contato com as minhas emoções, elas iam me confundir. E aí, como se elas fossem erros, sabe? Como se as emoções elas fossem erros, assim, que elas não fossem confiáveis. Mas, na verdade, a emoção é uma adaptação que o nosso cérebro teve, né? Quando a gente estava desenvolvendo lá, ele estava se desenvolvendo, a gente estava se desenvolvendo enquanto espécie, é uma adaptação que ele teve para nos dar pistas, para nos salvar. Então, por exemplo, uma emoção que é o medo impediu que, quando a gente era homens e mulheres das cavernas, que às vezes a gente saísse de uma caverna e fosse devorado por um leão. Então, é um instinto de sobrevivência. É claro que hoje, da forma que a gente vive, que é muito distante, né, do que quando essas emoções surgiram no nosso cérebro, a gente às vezes se confunde e fica com medo mesmo de coisas que teoricamente não são para ter medo. Mas o mais importante é a gente abraçar, pelo menos pessoalmente para mim. Foi muito importante eu abraçar as minhas emoções, porque eu evitava muito. E eu até classificava assim. Existe, teoricamente, uma classificação de emoção entre positiva e negativa. Só que positiva e negativa não é uma é boa e uma é má. Positiva, quando a gente sente, a gente tende a querer repetir mais. E negativa, a gente tende a querer repetir menos. Então, a alegria, por exemplo, está no âmbito da positiva e a tristeza está no âmbito da negativa. Mas não é que a tristeza é ruim porque é negativa. Quando você sente uma tristeza, de repente você não entende, né, de onde aquilo veio. E na minha história de vida eu pensava muito assim, não, tá triste é errado. Tá triste é ruim. Então deixa eu tirar esse pensamento de tristeza daqui, como se a gente pudesse fazer um risco e ficar alegre, pensar numa coisa alegre. Mas não é assim. Eu fiquei mais em paz comigo quando eu passei a abraçar mais essas emoções que eu considerava como emoções negativas, que é a tristeza, o medo. Eu tinha uns medos muito loucos, assim, que aqui em casa a gente ria muito, eu e Daniel, que Daniel é meu marido, né? Que às vezes ele saía e para passear com o nosso cachorro, por exemplo, e demorava, sei lá, 20 minutos a mais do que eu mesmo, e eu começava a criar, assim, na minha cabeça, uma história de, meu Deus, se Daniel foi sequestrado, o que eu vou ter que fazer, vou ter que ir na polícia. Só que eu embarcava, assim, nisso, como se, sabe, como se isso tivesse acontecido. Que aí, no caso, eu entendi depois que isso era uma ansiedade que eu tinha. Mas quando eu entendi esse mecanismo, como era que isso funcionava na minha cabeça, que eu não tinha que simplesmente ficar com raiva, porque eu ficava com raiva de mim por pensar assim. Eu consegui abraçar isso e entender, tudo bem, é só uma informação, é só um medo. Teve um exercício que eu fiz que era escrever. Eu escrevia. Porque às vezes a gente quer evitar, né? Quando a gente tem um medo assim muito louco. E aí eu escrevi, eu tenho medo que Daniel suma e que eu tenha que lá lá lá, e que lá lá lá, e que lá lá lá. Quando você escreve aquilo que você vai ler, aí você ri. Você trouxe de um plano que você não estava conseguindo alcançar, né? Que a gente pode chamar de inconsciente. Você traz para o seu consciente, para a sua racionalidade. Quando você compara aquilo com a realidade, aí você pensa, eu acho que eu dei uma viajada aqui. Eu acho que não é muito bem assim, não. Então, para mim, todo o ano passado, especialmente segundo semestre, foi muito um ano de aprender a fazer as pazes com o meu lado emocional, sabe? E de pensar que as emoções, elas não são... elas não existem, elas não estão aqui para nos confundir. Ó, minha mãe colocando carinha e rindo bem muito de contar essa história lá. Elas não estão aqui para nos confundir, elas são pistas e a gente tem que dar lugar, dar ouvido a essas pistas e tem que decidir o que fazer com elas, mas a gente não pode simplesmente querer ignorá-las, por mais que elas nos incomodem. Kátia tá falando aqui, é importante acolher nossas próprias emoções. Kátia, ela é assim, maravilhosa. Tu tem que conhecer ela, amiga. Kátia, ela é a nossa professora lá do Colégio do Livro. Ela tá estudando muito sobre as emoções. Muito. E ela, assim, pode ajudar demais a gente nessa conversa também.
Eu lembrei até quando você falou da gente entender essa questão dos sentimentos, me lembrei simples do exemplo Divertidamente, que é um filme que Aham. todo mundo deveria assistir quando a gente fosse conversar sobre isso, porque ele que filme assim, eu sou fã, eu acho que eu já vi umas 5 vezes. E tem Porque ele muita ali é ciência lá. Depois, quando eu fui estudar esse semestre na faculdade sobre as emoções, eu vi que o filme tem muita ciência. As emoções lá do painel de controle, elas são consideradas as emoções primárias, que é a alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a raiva, que são emoções que estão na espécie humana, independentemente da cultura. E a é, gente tem também emoções que são secundárias, que é a vergonha. A vergonha é uma emoção que é cultural. Dependendo do lugar onde você esteja, você sente vergonha por algumas coisas e não por outras. isso aí, então, tu já está entrando um pouquinho na nossa segunda pergunta, que seria na terceira, né? O que é a emoção, amiga? Fala, o que tu É, eu falasse, já. tu falasse um pouquinho sobre a questão da emoção positiva, a emoção negativa, não foi? Isso, Fala foi. mais um pouquinho, porque eu também quero aprender. Tá. Então é isso. A emoção, ela não tem um conceito. A gente não tem assim um conceito só sobre o que é emoção, mas a gente pode considerar ela como uma manifestação física. Então quando você sente uma emoção, a gente geralmente associa isso ao coração, porque a maioria delas traz um aumento no nosso batimento cardíaco. Então a gente passou a associar as emoções com o coração. É uma manifestação física, fisiológica, que tem um componente social, serve, né, para a gente se mostrar no mundo, e tem esse papel de, às vezes a gente tende a dissociar, né, amiga, o que é pensamento do que é emoção, mas é como se o pensamento fosse algo acima da emoção, mas na verdade a emoção ela é o que tempera os nossos pensamentos. Então a gente costuma dizer assim, eu tenho medo de perder o emprego. Na verdade, eu penso que perder o emprego é ruim e por isso eu tenho medo. Então, esse medo de perder o emprego faz com que você tenha algumas atitudes para mantê-lo. Então, as nossas emoções elas vão dando essas dicas para a gente, que no passado, enquanto a gente morava na floresta, servia para a gente não morrer, e hoje em dia aqui na nossa vida serve para a gente viver melhor. É verdade. Ó, tem uns papos aqui falando essa questão da educação, que a gente vai passar depois, mas aí só pra gente já ir se ligando, pra gente Uma falar coisa sobre. muito importante que eu queria falar sobre essa questão da emoção, quando tu estava falando, eu lembrei. As crianças, elas não sabem nomear as emoções delas. Então, é muito importante para quem tem pai ou para quem está com criança em idade, né, de 2, 3, 4 anos, está começando a desenvolver a linguagem, quando ela sente alguma coisa, tipo, quando ela sente raiva e ela só esperneia e se debate, é muito importante que o adulto que esteja mediando essa relação, tenha uma clareza, dizer para ela, filho, ou aluno, né? O que você está sentindo se chama raiva. É normal a gente se sentir assim, né? Que é o que você falou, a questão do acolhimento. É normal a gente se sentir assim, tá tudo bem, você só tem que tomar cuidado para não machucar alguém, porque isso que você está fazendo pode machucar alguém ou pode machucar você, e daqui a pouco isso vai passar. Ou da mesma forma, se ele às vezes está assustado, você diz, é normal você estar sentindo medo, porque você nunca viu isso, mas deixa eu mostrar para você, olha, é tranquilo, a gente pode agir assim ou assado. Então, uma parte muito importante da educação emocional é a gente nomear as emoções, que às vezes a gente acha que a criança já sabe. Ou, sei lá, intuitivamente a gente não lembra de ter sido É, ensinado isso, então a gente não pensa que ele pode não saber. Mas dos primeiros passos da educação socioemocional é você ensinar a nomear as emoções. e na verdade, amiga, a gente não foi ensinado a trabalhar isso na gente, né? Tanto é que Verdade. ficou assim, até hoje a gente fala, quando alguém tá triste, fica triste não. É Tu verdade, chora amiga. não. Por que tu tá chorando? Não precisa chorar, não. Chora, precisa. Fica, ó, tá triste, mas vai passar. Teve até um depoimento aqui de Hernandes. Hernandes maravilhoso também, amigo meu. Tava falando que ele aprendeu a chorar depois dos 25 anos. Porque tem até aquilo, homem não pode chorar.
É muito triste isso. É muito triste não poder ficar triste. E às vezes isso acontece também nas nossas relações com os nossos amigos, né? Alguém vem e fala uma coisa triste pra você, aí você pensa, eita, como é que eu vou animar essa pessoa? O que é que eu vou fazer pra ela se distrair dessa tristeza? Não, fica do lado da pessoa e diz, poxa, que pena que você está passando por isso, eu tô aqui junto com você, se você quiser chorar ou se você só quiser ficar calado, a gente vai passar por isso junto, porque é muito importante a gente sentir, a gente nomear, a gente entender o que a gente está sentindo, mas a gente deixar essa emoção fluir na gente. Ó, existem algumas atividades que podem ser feitas com as crianças para ajudá-las a nomear as emoções. Eu acho que não sei se ela está perguntando, né? Tem um Ou ela ponto tá, final. Mas tem uma. Não sei se ela está perguntando, mas de toda forma eu vou aí falar para pode todo falar. mundo. Tem umas carinhas que eu já. Não sei se você já viu, mas é bem fácil de achar. Que a criança todo dia escolhe com qual carinha ela se identifica mais e coloca num muralzinho. Então, todos os dias as crianças de idade já bem pequeno mesmo, 4 ou 5 anos. Ela está afirmando. Elas são incentivadas a pensar sobre como elas estão se sentindo. Que isso é uma coisa que às vezes a gente, enquanto adulto, na nossa vida, na nossa correria, a gente evita pensar sobre isso, né? A É. gente, às vezes, é arrebatado por algum sentimento e a gente pensa, enfim, depois eu lido com isso, deixa eu continuar aqui no meu trabalho que eu tenho muita coisa para fazer. Ó, mãe está falando aqui muito importante nomear as emoções. Se eu soubesse disso, teria errado menos com as minhas filhas. Mãe, você não errou em nada, Não menina. errou em nada, Mãe, eu exato. fico viajando. Sim, mas vamos lá, amiga. Vocês duas são Falar mais perfeitas. sobre as Ô, emoções. amiga, sobre as emoções, tem um livro que eu li sobre medo. Só que eu até pesquisei aqui para ver se já tinha ele em português, mas não tem. Chama The Worry, né? Em inglês, The Worry Trick. E aí ele fala, por exemplo, como eu fui lê-lo porque, enfim, eu sou uma pessoa que estava com aqueles medos bem loucos, né? Aí ele fala sobre como o mecanismo do medo funciona. É muito interessante, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. O medo ele é disparado pelo nosso cérebro primário, que é a amígdala. Ela fica aqui, junto da nossa cabeça, mas ela é um cérebro que se desenvolveu primeiro e depois dele se desenvolveu o córtex, que é o do pensamento e tal, que é o completo. E a amígdala, ela é um cérebro primitivo. Então você não consegue conversar com a amígdala. Já tentou fazer isso? Que você está com medo de alguma coisa e você fica tentando pensar naquele medo. Tipo, sei lá, um cachorro latiu para você, você não vai conseguir racionalizar com esse medo. Você não vai conseguir conversar com esse medo. E aí, a amígdala, ela funciona só com estímulo e resposta. Então, ela recebe um estímulo e em algum momento ela recebeu esse estímulo que o cachorro era perigoso. Então, ela gravou aquilo, o cachorro é perigoso, o cachorro bravo é perigoso. E você não vai conseguir fazer com que ela passe desse medo conversando com ela, conversando com você mesma, com a sua amígdala. Então, a nossa conversa, o nosso racional, ele é o córtex. O córtex, ele não tem como informar a amígdala, mas ele recebe a informação da amígdala. Então, não sei se você já viu quando alguém tem algum medo desses, tipo, medo de avião ou medo de borboleta. Tuane tá aí, a irmã dela tem muito medo de borboleta. E a gente, uma técnica para desenvolver né, uma tolerância a isso, é você se aproximar de borboletas. Porque à medida que a amígdala ela vai se aproximando de um estímulo que causa medo e nada vai acontecendo, ela entende que aquilo não é para ela ter medo. Só que, claro, né, que essa aproximação ela gera um desconforto. Então você precisa fazer isso de uma forma assim. Geralmente é um psicólogo que conduz isso, porque ele vai poder fazer essa sequência de uma forma que seja menos desconfortável para a pessoa que está fazendo. Mas eu achei super interessante entender esse mecanismo para entender como que a gente pode lidar com os nossos medos que estão num plano irracional, né? E E o medo às vezes deixa a gente
sem conseguir pensar, na verdade, né, amiga? A gente fica com tanto medo de certas coisas que a gente não consegue, a gente fica travada completamente e não consegue fazer mais nada. Eu entendi muito que eu precisava lidar melhor com os meus medos quando eu vi uma analogia que dizia que tinha duas formas, né, de se lidar com o medo no tempo das cavernas. Um era a pessoa que ficava na caverna e aí ela não se expunha nunca e ela sobrevivia. E o outro era a pessoa que se expunha e que ela podia ou morrer devorado por um leão ou não, enfim, não acontecer nada. E aí eu sou muito a pessoa que tende a ficar na caverna, eu gosto muito da segurança. E aí o autor do livro fala que a pessoa que fica na. A pessoa que sai, ela está se expondo, né? Ela pode perder a vida. Mas a pessoa que fica na caverna, ela também está perdendo uma vida. Menina, tô passada, é verdade. Então, tem muitas coisas. A gente está falando aqui sobre a importância da gente acolher os nossos medos e da gente amar os medos que a gente tem, mas é muito importante que a gente entenda que, dentro da função do medo de nos proteger, isso tem um limite. E que, se a gente não souber lidar com isso de uma forma que seja realmente um mecanismo para nos proteger, a gente vai acabar deixando uma vida passar e ficando dentro de uma caverna. É verdade, vai deixar de ter muita experiência de vida por ter medo de fazer aquilo, de viver, né? Menina, tô passada com isso. Eu fico pensando muito no teu exemplo, né, amiga? A gente sempre conversou sobre essa ideia de ter um Instagram, de ter um lugar onde você pudesse divulgar as suas ideias e a ideia das pessoas que estão ao seu redor, porque você é uma pessoa muito gregária, né? Que você tem muita gente sempre ao redor e ama isso. E você sabe que essa exposição aqui que a gente está fazendo, ela tem ela é arriscada, né? A gente pode estar falando alguma besteira, a gente está se colocando numa posição de ser criticada. Então, vamos ver quanto tempo a gente postergou esse processo, né? Você postergou esse processo. Mas quantas coisas lindas aconteceram depois que você decidiu sair dessa caverna, né? É verdade, a gente já conversou muito sobre isso mesmo. E eu não me arrependi de ter me exposto. Até agora, só tá me trazendo coisa linda, porque cada dia eu tô ficando mais feliz. Foi o que eu tinha falado contigo até, não sei quando foi agora, se foi ontem, se foi ontem, que a gente tá tão cansado de tudo, é tanta coisa para fazer, mas que esse projeto, esse de estar conversando com as pessoas e estar ouvindo o que as pessoas estão falando, isso tá me deixando muito feliz. É um ponto brilhante assim, na minha semana, que eu fico, porque não é para esse espaço não é só para mim, eu não tô falando só, eu tô querendo trazer gente para vir falar, que é o mais importante, é ser esse link, porque quanta gente maravilhosa tem aí que não tem medo de vir falar o que sabe e o que quer saber mais e compartilhar dúvida, angústia, enfim. E isso aqui foi um medo que eu deixei para trás. Ainda bem, né? A gente está sendo super impactado por isso. Vamos lá. E só completando, amiga, uma coisa que eu lembrei enquanto você falou, que esses medos que a gente tem de coisas assim, como essa, criar um Instagram e se expor, a gente sempre coloca o e se, né? E se, o autor desse livro, ele fala que e se é igual a multiplicação por zero. Você pode colocar qualquer coisa, por exemplo, e se a polícia das lives bater aqui agora e disser que a gente está fazendo uma coisa errada. Não interessa, o e se, tudo que vier depois dele é multiplicar por zero. Assim, você pode colocar uma coisa enorme, mas isso não aconteceu. E a gente se prende muito por conta dos nossos e se's. Ele até dá uma dica, que é você ter uma caixinha de tic-tac com você, e toda vez que você pensar um e se, você comer um tic-tac, para você ver ao final do dia quanto isso permeia a sua mente. E hoje de manhã eu estava pensando sobre isso, porque eu acordei muito ansiosa com alguns processos que eu vou ter que resolver a partir de segunda. E aí eu pensei, poxa, eu estou projetando essa semana como algo tão difícil, mas em momento nenhum eu parei para pensar, e se acontecer algo maravilhoso? E se
Tudo isso que eu estou projetando como ruim, na verdade, foi muito bom acontecer da forma super correta e resolver tudo. O e se a gente nunca usa para o lado positivo. Então, hoje de manhã eu fiquei muito pensando isso, assim, foi uma coisa que veio na minha cabeça, que é coisas boas também podem acontecer. Porque a forma como o meu raciocínio funciona é muito de pensar o e se negativo, pensar nos riscos. E eu pensei, e se der tudo certo? Essa ideia do tic-tac, minha filha, vou anotar. Ó, Anderson tá perguntando qual o nome desse livro que tu estás falando. Adota aí no comentário. Chama The Worry Trick. Eu vou Anota no colocar aqui. comentário. Ó, Hernandes colocou aqui nesse e se, ele sempre gosta de pensar, e por que não? Também é outra maneira da gente olhar nesse questionamento, né? Dessa questão das barreiras que a gente coloca. Outra coisa que a gente conversou, eu vou até parar, porque tem duas coisas para a gente conversar ainda, porque isso já está indo. Mas uma coisa que eu fiquei lembrando que a gente já conversou muito, que você falava, que você ficava falando direto pra gente, que a gente se auto-sabota. E era uma coisa que você falava pra você, falava pra mim, que a gente sempre acha que a gente não é aquilo tudo. Isso também é medo. É medo e é também um pouco de, talvez, perfeccionismo, né, amiga? E é talvez até um pouco de soberba, eu acho, assim, da gente achar que para fazer tal coisa você tem que ter um certo nível de, enfim, um certo nível, sei lá o quê. Enfim, a gente tá só Eu vivendo. acho que a gente fica botando um monte de obstáculo em tudo que a gente vai fazer. Exato, é. Ah, eu acho que a gente tem que se amar mais, sabe? Quando a gente se ama mais e gosta da gente do jeito que a gente é, às vezes a gente acha que se amar e se aceitar é uma forma de conformismo. Ah, não, eu me amo, eu me aceito. Se eu fizer isso, se eu me amar, se eu me aceitar, significa que eu não vou amadurecer mais nunca, que eu não vou mudar mais nada na minha vida, então não posso me amar e me aceitar. Mas não é não. Uma vez uma pessoa me falou que a mudança acontece depois da aceitação. E é muito mais gostoso a gente mudar quando o amor vem primeiro. Tanto com relação a outra pessoa, então eu amo o meu marido, eu aceito ele como ele é, mas eu aponto para ele algumas coisas que ele pode mudar. E Menina, tá principalmente tudo com a a ver gente mesmo. na comunicação não violenta, viu que eu falei a você, que a gente tava conversando, os passos. Menina, tudo a ver. Mas vamos passar, vamos falar mais um pouquinho a questão das emoções com a educação. Essa relação que a gente tem que ter da educação com as emoções. Como é que a gente pode... Claro que isso está sendo muito discutido agora, mas qual é essa relação, amigo? Tu estudando agora, além de todas as suas vivências na educação, de tudo. Agora você com essas vivências de psicologia, de um estudante de psicologia, como é que a gente faz esse link? Tem muitos métodos diferentes, né, amiga, para se fazer. Mas uma coisa que eu acho essencial quando a gente fala de educação socioemocional para escola, né, para estudantes, é que ela não pode acontecer num horário só. Essa é a hora da aula de educação socioemocional para esses alunos. Porque você vai naquela hora e fala sobre aquilo, né? Ensina talvez a lidar com as emoções, a ter cuidado com o outro quando você estiver com raiva, e no horário seguinte vai um outro professor e talvez reage com raiva com ele e acha que aquilo é natural. Então, tem um método que eu acho que Tainá não está aqui, mas chama método Rule, que é uma abordagem que começa a educação socioemocional, envolve, aliás, os pais, os estudantes, os professores e todos os funcionários da escola. Então, quando a gente fala de educar as emoções, a gente pode dar aula e falar sobre isso, mas a gente tem que fazer com que os alunos vivenciem uma emoção, as emoções deles de forma saudável e de forma Isso tem tranquila. que ser, tem que passar a barreira da sala de aula. Não tem que ser aquele horário de 1 às 1h30, eu vou falar disso e depois como se nada tivesse acontecido. Isso tem que ser algo que seja natural no dia a dia
de uma escola, para os alunos Isso. entenderem mais E uma coisa que eu fico assim muito solidarizada, eu tô fora da sala de aula agora, né? Mas eu fico muito solidarizada com os professores, é porque eu acho que você ensinar, você ser professor, é a profissão que demanda acho que o máximo de equilíbrio emocional de alguém. É você lidar com 40 seres em desenvolvimento, né? Se a gente estiver pensando já em ensino fundamental e ensino médio, em desenvolvimento, que estão numa idade que realmente são pessoas ainda entendendo como se relacionar com o mundo, e você precisa estar o tempo todo maduro e seguro e tranquilo para lidar com aquilo. Realmente, assim, é uma profissão que demanda um equilíbrio emocional muito grande. muito grande. E é por isso E também que a as... gente vê muitos professores que saem da sala de aula porque já não estão mais conseguindo ter esse equilíbrio e suportar a demanda da sala mesmo, que não tem saúde mental para ficar. Eu lembro que tinha até um projeto, eu não lembro de que era, se era de Luiz, que tratava dessa questão da saúde do professor. Que os professores têm que lidar na sala de aula com problema de pais, que às vezes os pais também não estão no dia legal. Eu acho que tudo isso, amiga, tem a ver também. A gente sempre tem que bater de frente com a empatia, assim, na cara da gente. Porque se a gente começar a entender, poxa, como é que eu me sentiria se chegasse uma professora minha e eu fosse, bom dia, professora, a professora nem olhasse pra minha cara. Como é que eu me Exatamente, sentiria? amiga. Tudo isso, eu acho que, menina, a gente tem que. Tudo isso, a emoção, todas devem passar pela questão da empatia. Porque é tão importante a gente pensar como é que a gente se sentiria. E a gente tem que pensar também que a forma como a gente faz a escola, né, é uma forma bastante autoritária. Então, eu sou professor, eu cheguei na sala de aula, todo mundo tem que ficar calado, sou eu que decido como avaliar você, sou eu que você deve respeito a mim, e claro, eu só tenho que estar aqui e dar essa aula. Às vezes a nossa formação enquanto professores, ela acaba tratando das coisas que são técnicas, que são importantes, né? Você saber sobre como dar aula. Mas a gente olha, quando a gente planeja uma aula, a gente pensa como se aqueles alunos eles não tivessem emoção. Porque a gente não escreve lá, não planeja, poxa, se os alunos tiverem uma reação emocional ruim a esse vídeo que eu vou mostrar, como eu vou resgatar isso, ou se eles estiverem num dia muito entusiasmado, como eu vou fazer com que eles fiquem mais tranquilos para a gente conversar sobre esse assunto que é mais expositivo. A gente não mapeia isso, a gente simplesmente quer que os alunos estejam 100% focados o tempo todo para a aula do jeito que o professor quiser dar. E, enfim, não condiz com a realidade. Por isso que eu me apaixonei tanto pela experiência, né, da Escola da Ponte e de outras escolas, enfim, que já replicaram isso, porque eu acho que tinha um respeito muito grande. E respeito é uma consequência da empatia, né? Com esses estudantes, eles aprendiam no ritmo deles, eles eram avaliados de uma forma muito mais tranquila. Esqueci o nome dele agora, me ajuda aí, Dani, do fundador. José. Meu Deus, José Pacheco. Ele fala muito, ele fala muito sobre isso de você, tipo, não tem reprovação. Reprovação é um conceito que não existe. Por quê? Porque vai ser dado quantas chances forem necessárias para aquele aluno aprender no ritmo dele. Veja, isso é muito mais empático do que a gente pode fazer hoje nas nossas escolas, né? Na maioria das nossas escolas. Então, por isso também que eu falei, né, sobre esse livro, porque às vezes eu acho que devido ao excesso, né, de tarefas e, enfim, de não conseguir cuidar das emoções, às vezes a comunicação do professor acaba sendo violenta. A comunicação dos alunos já é violenta, talvez, se a gente estiver falando de um contexto onde os alunos vivenciam muita violência em casa, né, isso acontece. Aí eles trazem uma comunicação não violenta para a escola e às vezes o professor rebate do mesmo jeito. E aí é muito importante a gente entender. Agora, é um desafio muito grande isso aqui, né? Porque o primeiro passo da comunicação não violenta é a vulnerabilidade. É você colocar os seus sentimentos, a sua necessidade para fora, e isso é muito desafiador.
Esse aí já é, no caso, são 2 livros, né, amiga? É esse, A Comunicação Não Violenta, que é esse que eu mostrei, e esse teu aí, da capa. Vê se esse é o mesmo livro. São 2, né? Esse é Vivendo a Comunicação Não Violenta. E esse aqui é Comunicação Não Violenta, que foi o primeiro livro, não é isso? Eita, Sim. mas é aquela capinha, são 2 livros. Esse aqui, no caso, a gente lê depois que a gente lê esse aqui. Na seguinte. Amiga, eu não sei, assim, eu achava que eu tava lendo esse aí, na verdade, eu acabei de perceber que não é esse. Mas eu acho que qualquer um dos dois vai servir. Tudo certo, tudo certo. O importante é a gente... E tem muito vídeo também sobre isso, tem muito vídeo, tem muito podcast, porque não sei se tu tá achando isso, mas eu costumo ouvir relatos de que essa leitura aí é difícil, ler o autor diretamente. E aí, se a pessoa, enfim... Eu tô no começo ainda, eu tô, assim, me apaixonando. Agora, realmente é muito conhecido. Ele dá muito exemplo de quem tá usando uma comunicação não violenta. É bem assim, eu acho que parece uma apostilazinha de como fazer. Mas eu ainda tô no começo, vamos ver depois, né? Sim, vamos lá. Tu tá falando essa questão da relação das emoções com a educação. Como é que a gente pode cuidar das nossas emoções, nós da educação e também fora da educação, que a educação perpassa por tudo, né? Não é tudo, não é só na escola. Olha, eu sou uma defensora e uma propagadora da terapia, né? A melhor forma da gente lidar com as nossas emoções sempre vai ser a gente começar pelo autoconhecimento. Não existe nada mais libertador do que você se conhecer e se amar como você é, como a gente falou antes. Então, eu sei que às vezes a vida é muito corrida, eu sei que às vezes tem a questão do dinheiro, mas quando, no meu caso, eu posterguei isso por muito tempo, dando desculpas, e aí depois, quando eu fui entender, quando eu coloquei isso como prioridade, eu entendi o quanto isso impactou minha vida como um todo. Então, a minha primeira recomendação sempre será a terapia. E eu não tenho preconceito que algumas pessoas têm contra terapeuta de plano. Eu tive excelentes psicólogas que recebiam a remuneração do meu plano de saúde e eu recomendo para todo mundo. Para além disso, tem uma outra coisa que eu acho que eu li uma vez, aliás, eu vi numa palestra, e que eu acho que é uma coisa muito simples, mas que a gente acaba negligenciando também. Uma coisa não exclui a outra, viu? A terapia vai ser sempre a coisa principal que você vai fazer, porque é na terapia que você vai se aprofundar sobre as suas questões, sobre as suas emoções. Mas tem uma coisa que a gente tem coisas que enchem o nosso tanque e coisas que esvaziam o nosso tanque emocional. E essas coisas só você pode descobrir, porque são particulares. Então, por exemplo, para mim, enche muito meu tanque eu começar o meu dia e fazer uma meditação. E isso custa para mim, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Mas eu vivi boa parte da minha vida sem fazer isso. Então eu acabo, não sei se todo mundo é assim, mas eu acabo fazendo muitas coisas que eu sei que vão só drenar o meu tanque e fazendo poucas coisas que vão encher o meu tanque. Então, a gente não pode ter como expectativa de vida só fazer coisas que enchem o nosso tanque. Isso não existe. A gente tem que ir no banco resolver um negócio. Às vezes a gente tem um trabalho que não é exatamente o que a gente sente mais feliz, o que preenche a gente emocionalmente. Mas é muito importante que a gente tenha um equilíbrio entre essas duas coisas. Então, fazer coisas que enchem o meu tanque e fazer coisas que eu preciso fazer e que vão diminuindo o meu tanque. Se você conseguir fazer as duas coisas, você vai ficar no equilíbrio. Se você fizer muito aqui, talvez você não vai conseguir realizar nada na vida, porque a gente não faz nada sem sacrifício. Agora, o problema é que às vezes a gente vive como se a gente não tivesse emoção, né? Tipo, eu vivo só fazendo coisa que eu tenho que fazer, é lista de tarefa, é o que tem que ser feito, é o que precisa ser feito. E a gente esquece de priorizar a gente. Então, por exemplo, agora, durante a quarentena, eu não sei como está sendo a quarentena para todo mundo, mas assim, eu estava acordando já e para mim a demanda de trabalho aumentou muito.
Então eu já estava acordando, ligava o celular e já tinha várias mensagens ou coisas que eu deixei de responder no dia anterior. E eu já acordava assim, meu Deus, eu tenho que resolver isso. E ainda tenho que preparar o café da manhã, e ainda tenho que passear o cachorro, cuidar do cachorro. Sabe, eu já acordava nessa loucura. Mais ou menos de um mês para cá, eu lembrei, né, de um tempo que eu tive esse hábito e eu passei a acordar meia hora mais cedo. Eu faço uma leitura, faço uma meditação e ouço uma música. Isso antes de Daniel acordar, antes de sair de casa, antes de ligar a internet do meu celular. E isso mudou, assim, completamente o meu dia. Então, a segunda coisa, além da terapia que eu recomendo para a gente lidar com as emoções, é a gente identificar o que enche o nosso tanque e a gente colocar isso na nossa agenda. A gente não fazer coisas pela gente só com o tempo que sobra. A gente colocar na nossa agenda quais são as atividades que eu vou fazer por mim, para me fazer sentir melhor, para me Ter a fazer gente sentir como bem. prioridade, né, amiga, também, porque a gente deixa realmente. Isso aí é uma coisa que a gente já conversou muito sobre isso. A gente coloca o nosso bem-estar sempre em último. Tipo assim, tempo. Ah, não, agora eu vou terminar meu livro. Agora eu vou ver um filme. É sempre assim, se der tempo, aí eu vou assistir esse filme. Se der tempo, eu termino aquele livro que eu tô amando. E a gente vai postergando, vai deixando pra lá e acaba que a gente nunca faz. Porque a gente tá tão cansada das nossas demandas do dia que a gente acaba deixando quando vê, foi dormir, acordou e o dia já começou novamente a loucura e você vai deixando, deixando. Isso aí eu tava ano passado, eu não tenho quase livro nenhum. E ler, acho que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Assim, de uma coisa que eu faço sozinha é ler e ver filme. Eu posso passar a madrugada assistindo filme e seriado, coisa que eu não tava fazendo mais, porque eu tava deixando pra lá. E esse ano, a quarentena ajudou muito, assim, depois que eu me organizei, que eu tava acordando 4 da manhã, dormia 3 e ficava doida. Mas isso de chegar e sentar, não, agora eu vou assistir um filme. Eu coloco na minha agenda lá, no meu Google e no meu planner, vou assistir um filme hoje. E eu tô tão feliz que eu tô conseguindo. E eu tô voltando a ler, porque eu coloquei lá na minha agenda, eu vou ler hoje. E pronto, isso eu já tô fazendo meu checklist dessa sua dica mesmo. E às vezes a gente acha, por exemplo, eu não fazia isso antes porque eu pensava que isso tomaria muito do meu tempo. Não, minha manhã já é muito corrida, eu não tenho tempo para fazer isso. Mas às vezes você faz uma coisa que dura 5 minutos, 10 minutos, e isso já tem um impacto enorme em você e no seu bem-estar. O que você precisa é realmente priorizar aquilo. Uma coisa que eu percebi também na minha terapia no passado é, eu sempre também deixava, né, o meu bem-estar muito em último lugar. E aí eu percebi que, por exemplo, se alguém me chamasse para ir tomar uma água de coco na praia, sei lá, 8 horas da noite, 7 horas da noite depois do trabalho, eu iria. Mas se eu quisesse tomar uma água de coco sozinha, eu não iria. Isso não faz o menor sentido, sabe? A gente tem que escolher fazer as coisas porque elas nos fazem bem e tem que ter o maior compromisso da gente, tem que ser com a gente. E uma pessoa bem equilibrada, com as emoções no lugar, uma pessoa feliz, ela impacta o mundo inteiro, ela impacta todo mundo ao redor. Eu ter tomado coragem de fazer uma faculdade impactou muitas pessoas ao meu redor e eu tô vendo como isso está fazendo todo mundo ao redor feliz. Então, às vezes a gente acha que a forma da gente salvar o mundo é a gente fazer alguma coisa pela pessoa, a gente fazer uma atividade, mas às vezes você se cuidar, você tá bem com você mesma é a melhor forma de você salvar o mundo, sabe? De você fazer uma coisa boa pelo mundo. Você não vai conseguir salvar a humanidade, transformar a educação, se você não estiver bem. Então, nossa primeira prioridade dentro dos nossos sonhos tem que ser estar bem, tem que ser cuidar da gente, tem que ser estar bem com a gente mesmo, se sentir feliz, se sentir confortável no nosso corpo, e isso dá um trabalho. Isso não é do dia para a noite. Isso tudo, amiga, que você falou me lembrou também. Isso da gente ir tomar uma água de coco sozinha, ver um filme sozinha, isso é também a gente saber e gostar de estar sozinha também, que é muito importante. A gente gostar da nossa companhia. Agora eu vou ver um filme só quando eu fui ao cinema, eu acho que eu falei até isso contigo já também.
Quando eu fui ao cinema a primeira vez sozinha, ver um filme sozinha, menina, eu fiquei tão emocionada. Foi tão legal. Não que eu não gosto de ver filme com outras pessoas, é massa, eu amo ir pro cinema, mas quando eu fui sozinha, eu comprei minha pipoca, sozinha na cadeira, eu me senti tão livre. Ver uma bobagem. E eu nunca tinha E me dado esse é, luxo de ir sozinha ver um filme. Ou a gente acha até triste. Poxa, essa pessoa tá no bar sozinha, exato. bebendo uma cerveja. Menina, que besteira e que coisa boa tá sozinho, bebendo uma cerveja, pensando. A gente acha que é feio estar sozinho nos lugares. E às vezes você acha que ir sozinho vai ser uma experiência pior, né, amiga? Ou às vezes você deixa de ir, o que eu acho mais marcante é isso. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque não tem ninguém para fazer junto. Aí você fica em casa emburrada porque ninguém quis ir para o cinema naquele dia que você quis. Vá, aproveite, faça o que está lhe fazendo bem. Eu lembro que eu fui para o show de Marisa Monte sozinha, porque era um show caro na época, ninguém podia ir. Meu Deus do céu, que felicidade foi ter ido para esse show. Muito, muito pior teria sido eu deixar de ter essa experiência, porque não tem ninguém para me fazer companhia. A gente tem que ser a nossa melhor companhia, né? Agora, para isso, a gente precisa se amar, tá muito bem com a gente, tá muito tranquilo com quem a gente é. E é aquilo, né, que a gente falou, se amar é amar o nosso processo. Não é amar no sentido de nunca mais vou mudar nada na minha vida. É amar quem eu sou hoje, que é um resultado do que eu fui, do que eu vivi durante todos esses anos e o que eu ainda vou ser. É o meu processo, é amar onde eu tô hoje e onde eu quero chegar e fazer o que for possível para chegar nesse lugar. É, e a gente é o resultado das nossas experiências, né, amiga? Tudo que a gente é hoje é tudo que a gente viveu, com quem a gente conheceu, quem a gente falou, onde a gente foi, os livros que a gente leu. A gente é um resultado de tudo isso também, né? Sim, é um resultado lindo nesse caso aí, viu, tia mãe de Jéssica? Mãe, é desse jeito, né? Você gosta de andar encangado. E é verdade mesmo. A gente tem essa. Eu acho que é uma tradição, uma mania da gente estar sempre, querer estar sempre junto. Mas essa experiência de estar sozinho também é tão legal, menina. Meu Deus. Eu acho que as duas experiências são válidas. Na verdade, não tem uma que é pior ou melhor do que a outra. Diferente, e todas crescem, né? Todas fazem a gente Isso. crescer. A única coisa que eu acho ruim é a gente se limitar a só fazer coisas se tiver alguém junto. Isso eu acho que é ruim. Eu acredito que é importante que cada um de nós saiba aproveitar a nossa própria companhia, e tendo gente para ir com a gente, bom, entendo, não tendo gente para ir com a gente, ok também. Eu acho que a quarentena também está trazendo muito essa oportunidade da gente saber o que é ficar sozinho, né? O que é ficar com a gente mesmo e se a gente se gosta, porque não tá dando pra gente fugir da gente. E para quem aproveitar, né? Para quem gostar, para quem se curtir, ou para quem decidir fazer esse mergulho para começar a se curtir, eu acho que está sendo uma oportunidade. Enfim, devido ao meu nome, eu sempre vou tentar tirar coisas positivas das situações. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode tentar tirar desse tempo que a gente está tanto tempo em casa. Eu tô achando essa experiência assim, de isolamento muito rica em tudo. Hoje eu saí para comprar ovo, comprei. Eu ia comprar só ovo e cebola. Eu botei com um monte de sacola. Comprei até papa cremogema, que eu nunca tinha batizado. Comprei vinho, comprei um monte de coisa. Aí eu voltando, eu saí. É um caminho que não dura 2 minutos, mas eu fiquei assim, meu Deus. Que rua linda, que sol lindo, que tudo lindo. Eu fiquei assim, meu Deus, a gente não dá valor para o trivial do dia a dia. E eu, bom dia, conversei tanto com a menina do caixa, tão legal. Só descobri que ela abriu uma lojinha que vende esmalte. E então, assim, meu Deus, que coisa linda a vida. É muito linda, amiga. A gente tem que saber realmente estar disponível para viver, né? Eu acho que quando a gente perde, né, quando a gente é retirado de um contexto, a gente tende a olhar para ele com mais atenção, né? Eu sempre penso isso. Quando a gente viaja,
a gente olha para cada rua e pensa, nossa, que rua linda, aqui dá uma foto. Nossa, que prédio lindo, olha essa arquitetura. Mas o nosso, como a gente já está no dia a dia, a gente tende a não reparar nas belezas do nosso cotidiano. Mas tem muita beleza, né? E essa questão do encontro também é algo que eu acho que vai ficar muito marcado para a nossa geração que viu isso, sobre como é um privilégio poder estar junto de pessoas, né? Como é um privilégio poder aglomerar. Menina, isso, eu fiquei pensando nisso, eu andando assim, meu Deus, como é que vai ser depois? A primeira vez que a gente voltar para ir para um barzinho ou para ir para um show. Tinha rolado um festival, acho que uns 2 meses antes. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser? Eu fiquei, será que a gente vai viver novamente isso? Eu fiquei viajando assim, meu Deus, a gente tem que São estar muitos bem. e sis, né, amiga? São Eu acho muitos e que sis pro futuro. vamos pensar no, vamos aterrar aqui no hoje, cada dia o seu dia, porque se a É. gente for tentar projetar dentro desse cenário que a gente está vivendo, é muita incerteza. E isso também, acho que isso também lida com a nossa, é cuidar da gente nesse sentido também, da gente não ficar projetando um monte de coisa para frente, porque isso também faz muito mal. É, o que a gente estava falando, né, de que às vezes isso, a nossa ansiedade que surgiu para nos proteger, né, ela pode também nos paralisar. Então, é muito importante a gente ficar atento realmente a isso, de deixar essa emoção no lugar que ela deve estar, que é o da proteção, mas que a gente entenda que os nossos medos reais, os perigos reais, tem a gente, por exemplo, né, que vive numa cidade que, quando tá fora da quarentena, é super violenta e, enfim, a gente sai, não sabe, você já perdeu não sei quantos celulares, né, amiga? Perdeu, Minha perdeu. história. Mas a gente, eu também fui assaltada, né, fui furtada, e aí depois eu fiquei pensando, toda vez que eu saía, eu ficava pensando, nossa, será que eu vou ser assaltada hoje? Será que eu vou ser assaltada hoje? Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, estatisticamente, eu saí muito mais vezes e não fui assaltada do que eu fui assaltada. Então, enfim, se eu for, as coisas não estão sob nosso controle. Eu estava conversando com uma amiga que disse que estava muito angustiada porque as coisas estavam fora do controle, né, com relação à doença e tal. Mas é muito libertador a gente entender que a gente vive assim, as coisas estão fora do nosso controle. Não foi a quarentena, não foi o Covid que trouxe isso. Essa é o nosso estado natural. A gente controla um quantitativo aqui de coisas que a gente deve focar nesse quantitativo e às vezes a gente se preocupa com esse quantitativo aqui de coisas, né? Com coisas que a gente não vai poder interferir, que a gente não vai poder fazer nada, que a gente não vai poder influenciar. Então, eu acho que, principalmente nesses dias, se a gente estiver bem focadinho assim no nosso dia hoje, no que a gente vai fazer hoje, no que as pessoas ao nosso redor estão precisando hoje, eu acho que a gente vai passar melhor por essa experiência tão louca, né? Que ninguém imaginou, ninguém se preparou para passar por isso. Isso. Veja, tantos cenários que a gente projetou, ninguém nunca pensou que a gente tivesse que se preparar para ficar dentro de uma casa 3 meses. Vamos ver, né? Vamos aguardar como é que será a nossa nova escola, nossos novos bares e nossas novas ruas e nossa nova vida. Mas por enquanto a gente tem que estar tranquilo, né? E tentando fazer o nosso melhor. E aberto, exatamente, e aberto às novas oportunidades, né? Todo mundo teve que, de um dia para o outro, aprender a trabalhar remotamente, aprender a fazer reunião online, os professores tendo que dar aula, as crianças tendo que assistir aula de um computador. Então, assim, tendo paciência também com essas adaptações, mas se preocupando com o seu dia, com o dia de hoje, com o que está sob o seu controle hoje. Verdade, amiga. Ó, vamos finalizando. Tá terminando. Menina, eu já vi, já acabou. Misericórdia. Foi muito rápido. Vai, Foi amiga, ótimo, amigo, o nosso papo. se despede dos teus amigos. Eu queria agradecer, né, Jess, pela oportunidade. Primeiro, parabenizar você por ter tirado esse sonho do papel, né, ter transformado o sonho em uma meta. Você tá impactando muito, está fazendo muita diferença e está se realizando nisso. Então, que isso possa fazer com que mais e mais pessoas também sejam inspiradas por você
e também coloquem para fora o que sabem e conheçam pessoas e coloquem essas pessoas em contato, porque a gente precisa muito mais de gente assim, né? A internet já está, a gente diz que já está lotada, mas está lotada às vezes de ideias que não são muito legais, e você traz ideias muito legais de empatia, de respeito. Então, muito obrigada por fazer parte do seu projeto, obrigada pela sua Amiga, amizade. tu é minha amiga pra sempre, amiga. Toda hora. A live vai ficar salva aí, né? Vai ficar salva. E um beijo, gente, Sim, pra Cíntia tá vocês. pedindo aí uma pergunta e Tuane tá pedindo o podcast. Pode ser, Tuts, gostei. Vamos fazer. Ai, meu Deus, vai encerrar. Tchau. Olha o print, amiga, faz o print.